Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, está escrito assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, eu vou reler aqui o versículo 11 que diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você crê que esta palavra vem de Deus? Então eu vou reler e você vai repetir em seguida. Vamos lá. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você crê que esta palavra vem de Deus? Você crê que o Senhor vai falar conosco hoje? Então coloque o Evangelho sobre o assento e vamos dar para a palavra do Senhor a melhor salva de palmas que você já deu para o Senhor Jesus. Feche os teus olhos, abra a sua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua glorificando. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, vem agora, meu Deus, e toma o teu lugar neste altar. Que eu diminua e o Senhor cresça diante de mim. Remove todo embaraço e obstáculo. Envia a tua palavra com poder e revelação. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais ricas em ensinamentos que são preciosos para a nossa fé. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, existem muitas doutrinas que são a base da fé cristã. Há um conteúdo muito rico nesta carta, e Paulo já estava indo para as considerações finais. Ele já estava para finalizar a carta, porém o Espírito Santo vai impulsionar Paulo para fazer uma exortação à sua igreja. E a exortação é um alerta. A exortação é uma palavra que é enviada para trazer um alerta acerca de algo muito importante. Paulo, ele está dizendo: e digo isto conhecendo o tempo. Presta atenção. Paulo, já naquela época, ele percebia que os tempos eram difíceis, eram tempos trabalhosos, tempos tenebrosos. Já naquela época, os tempos eram difíceis. E Paulo, ele está dizendo:
eu estou discernindo que é tempo de despertar do sono. Paulo, ele tem um discernimento, ele percebe que aquele tempo, o qual ele estava vivendo, era um tempo decisivo, era um tempo importante, e Paulo, ele já naquele tempo, vivia na expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. Paulo, ele vivia nessa expectativa, e ele tinha no seu coração um grande temor. Ele não queria ser pego, desapercebido, quando Jesus voltasse. Então Paulo, ele está dizendo para os cristãos romanos, ele está dizendo que o tempo naquela época já era um tempo que apontava para a volta de quem? De Cristo. Agora, se naquele tempo Paulo já tinha esse discernimento que a volta de Cristo estava próxima, diante de todas as coisas que Paulo estava presenciando, imagina hoje, hein, minha gente? Se Paulo, ele já tinha esse discernimento, imagina se Paulo estivesse vivo hoje e ele pudesse presenciar o tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo onde o certo se tornou errado e o errado se tornou o certo. Estamos vivendo um tempo de apostasia, significa se afastar da fé, se apartar das doutrinas bíblicas. Apostasia significa perder a fé, e nós estamos vivendo esse tempo onde muitos que um dia foram pastores e pregaram com tanto fervor, com tanta veemência, ganharam tantas almas, hoje se tornaram ateus e dizem que Deus não existe. Estamos vivendo um tempo onde pastores estão cometendo suicídio, aqueles que eram para consolar os tristes, aqueles que eram para transmitir ânimo, alegria. É claro que eu não quero aqui ser uma pessoa rigorosa a ponto de dizer que o pastor, ele não pode sentir, por exemplo, cansaço, desânimo, fadiga e até mesmo a depressão. Eu não estou dizendo que o pastor não está sujeito a isso. A questão é que hoje nós temos visto uma grande quantidade de quê? De pastores cometendo suicídio. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que todos os sinais apontam para a volta iminente de Jesus. E Paulo, ele está dizendo que é já hora de despertarmos do sono. Que sono é esse? É o sono da negligência, é o sono do comodismo, é o sono que nos faz viver um evangelho fraco, um evangelho morno, um evangelho que não faz nenhuma diferença na sociedade. O sono que nos faz ficar
inertes diante de tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós, como igreja, não fomos chamados para ficar simplesmente assistindo o mundo se acabando. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para resplandecer a glória de Cristo na terra. Se você olhar para a história do avivamento, você vai perceber que quando a igreja ela foi avivada, a criminalidade, o índice de criminalidade caiu, o índice de prostituição diminuiu, porque quando a igreja de fato ela é avivada, quando não tem apenas barulho e oba-oba, mas quando realmente tem avivamento, esse avivamento, ele causa transformação. Esse avivamento, ele causa uma mudança, não só em mim, mas em tudo o que está ao meu redor. Paulo está dizendo, é chegada a hora de despertar do sono. E quando Paulo fala isso, eu me lembro da parábola das 10 virgens, aonde o Senhor Jesus, ele disse que 10 virgens estavam à espera de quem? Estavam à espera de quem? Do noivo. 5 dessas virgens eram loucas, e 5 eram o quê? Prudentes, eram sábias, eram inteligentes, eram inteligentes, mas a palavra diz que todas elas o quê? Dormiram, tanto as prudentes como as loucas, todas elas adormeceram. Então, o Senhor Jesus nos mostra que nos últimos dias, a sua igreja estaria adormecida, porém, é chegada a hora de despertar. Não é hora de você ficar adormecido, não é hora de você ficar paralisado, não é hora de você ficar simplesmente esquentando o banco da igreja. É hora, meu amado, de você se levantar. Na carta aos Efésios, o Senhor ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Pode aplaudir. É hora de despertar. Deus me trouxe aqui hoje para trazer um despertamento espiritual em você. Deus me trouxe aqui para dar um chacoalhão naquelas pessoas que estão dormindo, enquanto era para você estar na posição que Deus te colocou, você está dormindo. Um dia Jesus, ele estava prestes a começar a sua via crucis, a sua via dolorosa, e Jesus, sabendo disso, ele vai ficar muito angustiado, e ele vai para o jardim do Getsêmani para orar. E aqui Jesus ele nos ensina que naqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos em que você está sofrendo uma pressão muito forte, porque era isso que Jesus estava sentindo. A palavra diz que Jesus, quando ele foi ao jardim do Getsêmani, ele orou de joelhos com o rosto no pó,
e ele orava intensamente. Ele orava de uma forma tão intensa que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Esse fenômeno, ele é chamado pela ciência de hematidroses. É quando uma pessoa sofre uma pressão psicológica, emocional muito forte, que faz as veias, ou na verdade os vasos capilares, as veias se dilatarem e se romperem, e assim a pessoa ela começa a suar sangue. Jesus, naquele momento, ele estava sofrendo a pressão, a maior pressão que um ser humano poderia sofrer. Ele estava carregando os pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai pisar neste mundo. E Jesus, ele pediu aos discípulos, Jesus disse: fiquem aqui e orem comigo. Só que quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo, Leandro? Estavam dormindo. No momento que era para eles estarem orando, intercedendo por Jesus, pois Jesus estava vivendo um momento decisivo, eles agora estão dormindo. E nós estamos vivendo momentos decisivos, amados. A qualquer momento a trombeta pode tocar e Jesus virá arrebatar a sua igreja. Agora eu te pergunto, como que você está? Será que você está dormindo espiritualmente? Será que você está adormecido? Ou será que você está vigilante? Eu quero mostrar para você hoje algumas características de uma igreja que foi despertada. Eu quero mostrar para você algumas características de uma igreja que está consciente, de uma igreja que passou por um despertamento. A primeira característica de uma igreja que foi despertada é que essa igreja ela é dedicada a uma vida de oração. É uma igreja que está sempre orando. Quando uma pessoa ela realmente foi despertada pelo Espírito, essa pessoa ela entende que se ela não orar, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela entende que a oração é a ferramenta principal que nos faz viver uma vida sobrenatural nesse mundo tenebroso. A oração é o oxigênio da alma. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: a oração é o oxigênio da alma. Diga: é o canal aberto entre você e Deus. Jesus, em todo o tempo que ele esteve aqui nesta terra, ele estava sempre fazendo o quê? Ele estava sempre no monte. E o que ele fazia no monte? Ele orava. Mas ele não orava uma hora só. Ele começava umas 6 horas da tarde e ia até as 3 da manhã, ia até as 4 da manhã, porque apesar dele ser Deus, naquele momento ele estava num corpo humano. Apesar dele ser Deus, ele veio a este mundo como homem para nos ensinar como nós iremos vencer o diabo e o inferno. Se você quer vencer o diabo e o inferno, você precisa estar sempre orando. Jesus venceu o diabo lá no deserto. Através de quê?
a oração, o jejum e o que mais? A palavra. É necessário que nós venhamos orar mais, amados. É necessário que nós venhamos nos dedicar à oração, mas não aquela oração que parece uma reza, aquela oração que parece até um gravador, é só dar o play e é aquela coisa repetitiva. Não, Deus está nos chamando para viver uma vida de oração fervorosa. Amém? Amém? Olha o que está escrito aqui na palavra, na carta aos Efésios. Oh glória! Carta aos Efésios, capítulo 6. Versículo de número 18. Quando você achar, diga glória a Deus. Diz assim: orando em quê? De vez em quando. Só quando estiver precisando de uma bênção. Orando quando estiver precisando de um milagre. A palavra está dizendo aqui: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu amado, minha amada, a nossa motivação para orar não deve ser para pedir. A nossa motivação para orar tem que ser a comunhão com o Pai. Você está compreendendo isso, sim ou não? Não que seja, não é nenhum problema você pedir. O problema é quando você só pede. Entendeu aí, sim ou não? O problema é quando você só se aproxima de Deus para pedir, mas você não tem uma vida de oração. Esse é que é o problema. Quem aqui gostaria, olha para mim, que eu, pastor Alan, chegasse para você e chegasse para você e dissesse assim: olha, meu querido, você pode me emprestar aí R$2.000? Aí você diz: eu vou emprestar sim, eu tenho condições de emprestar, o senhor é o meu pastor, então está na mão, pastor, aqui R$2.000. Passa um tempo, eu pago você, e depois que eu te pago, eu não tenho mais nenhum contato, não tenho mais nenhum momento de comunhão com você. Aí depois de uns 6 meses eu ligo para você: ô meu querido, tudo bem? Rapaz, você poderia me emprestar uns R$6.000? Aí você diz: eu até tenho esses R$6.000, é o meu pastor, né? Eu vou emprestar. Aí eu pago esses R$6.000 para você. Só que aí passa 6 meses, o telefone toca, você olha, é o pastor. Aí você já vai pensar o quê? Agora ele vai pedir 15.000. Entendeu aí? Sim ou não? Como é que você se sentiria? Hein? Você se sentiria triste. Puxa, essa pessoa só me procura para pedir. Só me procura quando está precisando de alguma coisa. Só me procura quando está
quando está precisando de alguma coisa. Infelizmente é assim que algumas pessoas têm sido com Deus. Só procuram a Deus quando estão precisando de uma bênção, de uma vitória. Mas Deus, Ele quer que você procure Ele para ter comunhão, para conhecer mais a Ele, para andar em intimidade com Ele. Ele diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Oh glória! Diga glória a Deus. A segunda característica de uma igreja que foi despertada é que essa igreja, ela é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. É uma igreja que está sempre buscando a palavra. Meu amado, minha amada, hoje nós vemos muitas igrejas cheias, mas muitas pessoas estão indo para a igreja pela motivação errada. Uns estão indo para encontrar um namorado, uma namorada. Outros estão indo por causa de toda uma estrutura que tem na igreja. A igreja até parece mais uma casa de show do que uma igreja. Não tenho nada contra ter uma estrutura, mas infelizmente muitas pessoas só vão por isso, porque vai uma banda gospel conhecida, um cantor gospel conhecido, mas quando chega a hora da palavra, você pode observar que muitos vão para o banheiro, outros ficam batendo papo, outros ficam olhando o WhatsApp, Facebook, Instagram. É ou não é? Sim ou não? Muitas igrejas estão cheias. Muitos vão buscar o irmão que rodopia, que marcha, que pula, planta bananeira. O irmão que abre a boca e diz: eis que eu te digo, varão, eis que eu te digo, varoa. Muitos estão procurando profecias, estão procurando profetas, estão procurando o movimento, é assim que eles chamam, o movimento, mas estão esquecendo da palavra. Não é o movimento que liberta, não é a estrutura que liberta, não é o profeta com aquela voz impostada: eis que eu te digo, varão valoroso. O que vai trazer libertação, o que vai trazer mudança, o que vai trazer avivamento é a palavra de Deus, é a palavra do Deus Altíssimo. É tempo de despertar. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, diga: é tempo de despertar. Fala para essa pessoa: desperta. É hora de você ler mais a palavra, porque é essa palavra que vai nos dar o poder para vencer o inimigo. Jesus, quando ele venceu o diabo lá no deserto, ele venceu Satanás usando a palavra. O diabo chegou para Jesus e disse: tu não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode aplaudir. Precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos
focar na palavra. Amém? Porque quando deixamos de focar na palavra, aí vem a queda. Quem aqui conhece a história de Eutico? Levanta a mão. Só 3 pessoas. Eutico era um jovem que estava assistindo uma pregação de Paulo. E essa pregação de Paulo foi num dia de Santa Ceia. Você sabe que na Santa Ceia, geralmente o culto passa um pouquinho do horário. E na época de Paulo, o culto virava à noite. Você está entendendo, sim ou não? Paulo, ele gostava tanto de pregar a palavra, e as pessoas também gostavam tanto de ouvir, que ele pregava 3, 4 horas e ninguém reclamava. Ninguém, como diz aí na linguagem popular, ninguém reclamava, ninguém falava nada. Todos ficavam assim, ó, olhando, ouvindo. Era tanto conteúdo, era tanta palavra, que as pessoas ficavam boquiabertas. Mas tinha um jovem que estava sentado no 3º andar. Ele estava assistindo a pregação de Paulo, mas de repente ele perdeu o foco. Ele deixou de focar na palavra. E diz a palavra que ele dormiu. E o que aconteceu? Ele caiu do 3º andar. E quando ele caiu, meu querido, quando foram ver, ele já estava morto. Paulo disse: deixa ele aí, vamos continuar a pregação aqui. Mas Paulo, ele está morto. Não tem problema, vamos continuar a pregação. Paulo foi pregar até que o sol raiou. E Paulo foi lá, até onde esse rapaz estava, esse rapaz chamado Eutico. Paulo impôs a mão, orou e disse: Espírito de vida, volte agora. E quando ele terminou de orar, o Eutico ressuscitou. Existem muitas pessoas que estão na igreja como Eutico, estão no 3º andar. Pessoa veio para a igreja, recebeu Jesus, passou pelo 1º andar, passou pelo 1º nível. Depois a pessoa se batizou nas águas, passou pelo 2º nível. Aí depois ela é batizada no Espírito Santo, passou pelo 3º. Quando ela chega no 3º, ela acha que já alcançou o topo. Não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ler a palavra, porque eu já fui batizado com o Espírito Santo, já cheguei no topo. É aí que muitos caem na armadilha do capiroto, do bicho ruim. Ei, Deus não quer que você pare no 3º andar. Ele quer que você continue subindo. Ele quer que você continue avançando. Ele quer que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Diga glória a Deus. É tempo de você despertar, de nós despertarmos. Amém? Desperta, porque a salvação está mais próxima. Quando nós lemos essa palavra salvação, essa palavra está falando da volta do Senhor Jesus, porque a nossa salvação, ela vai ser selada, ela vai ser consumada somente quando nós formos arrebatados. Enquanto estivermos aqui, não há garantia de quê? De salvação.
Você tem que perseverar todo dia. Você tem que todo dia vencer a tua carne, o pecado, para você estar alcançando o quê? O quê? A salvação. Todos os dias nós temos que estar lutando pela nossa salvação, para permanecermos salvos. Mas quando a trombeta tocar, num piscar de olhos, aqueles que estiverem prontos, aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem vigilantes, esses vão fechar os olhos aqui na terra, e quando eles abrirem os olhos, eles vão estar com o corpo totalmente transformado. Não mais terão aquele corpo corruptível, inclinado para as coisas pecaminosas, mas terão um corpo incorruptível, um corpo glorificado, e irão cantar no lindo coral o hino da vitória. Oh glória! Fique de pé.